Olá, meus queridos irmãos e irmãs, muito boa noite a todos. Desejo que a paz de Jesus, a luz que emana do Sagrado Coração de Nossa Senhora Mãe Santíssima, Maria de Nazaré, nos envolva a todos na noite de hoje. É com muita alegria e satisfação que venho até vocês através desta possibilidade que a tecnologia de hoje nos permite, para que possamos então transmitir a mensagem do Evangelho de Jesus para todo o mundo. É muito bom poder estar aqui com vocês, falar um pouquinho a respeito da doutrina espírita, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, bem como do Santuário Espírita Maria de Nazaré, daqui da cidade de Sumaré, na região de Campinas, no estado de São Paulo. Pois bem, meus irmãos, antes então de iniciarmos a nossa palestra, eu quero falar a respeito, do trabalho que estamos realizando no sentido de poder manter os nossos compromissos financeiros, já que por ora nós não possuímos uma sede própria e por isso precisamos honrar com os nossos compromissos, pagando aluguel, água e luz. Por conta dessa questão do coronavírus, as instituições tiveram que suspender suas atividades temporariamente. Não sabemos quando realmente poderemos retornar às nossas atividades e por isso estamos então realizando uma vaquinha virtual pedindo auxílio financeiro a todos quanto puderem nos auxiliar. Temos aluguel, água e luz, despesas com limpeza, tudo que uma instituição filantrópica, religiosa necessita para poder então se manter. E eu venho em nome da diretoria do Santuário Espírita Maria de Nazaré, pedir a todos vocês para que, se possível, participe da nossa vaquinha online, colabore, a fim de que possamos então honrar com os nossos compromissos. Abaixo, nosso irmão Aguinaldo, presidente de nossa instituição, responsável pelas atividades que executamos, irá disponibilizar para vocês um link do qual vocês terão então toda a orientação necessária para poder então nos ajudar. Agradeço a atenção, a colaboração de todos vocês, que Jesus nos abençoe. Vamos então dar início à nossa palestra da noite de hoje. Antes, eu pediria a todos vocês para que fechem os olhos, pensem em Jesus. Sabemos que a maioria de nós estamos em busca de paz, de saúde, de harmonia, de equilíbrio físico e espiritual. Buscamos em Jesus o consolo, a paz, o amparo que tanto precisamos. Então vamos nos colocar numa posição confortável, a fim de que possamos nos conectarmos com Deus, com Jesus, com a nossa espiritualidade
e façamos a nossa prece. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvado seja, Senhor, o teu Santo Espírito, e bendito seja todo aquele, toda aquela, homens e mulheres de boa vontade, de propósitos elevados, que oferecem a nós, seres encarnados e desencarnados, o Consolador prometido, o auxílio espiritual. A todos a nossa gratidão, o nosso muito obrigado, e rogamos que nos envolva com a luz de vossa proteção, a fim de que possamos compreender a mensagem consoladora e edificante da noite de hoje. Que estejamos dispostos a receber o amparo e auxílio dos nossos amigos espirituais. Pedimos à corrente médica do espaço que, sob a proteção de Bezerra de Menezes e de Nossa Mãe Maria de Nazaré, para que cuidem da saúde de todos nós, que através do pensamento, nossos familiares, nossos amigos, nossos irmãos e irmãs, companheiros de jornada terrena, que porventura estejam enfermos, seja no corpo, seja na alma, que possam receber o auxílio, o amparo, a proteção necessária e eficaz para a restauração da saúde do corpo e do espírito. Pedimos para que a água seja fluidificada, que nela contenha o medicamento, o elemento necessário e eficaz para a restauração da saúde do corpo e do espírito. Mestre Jesus, Maria, nossa mãe, pedimos, rogamos as suas bênçãos, que Deus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, hoje nós iremos falar um pouquinho de saúde espiritual. Afinal de contas, quem de nós não busca saúde, equilíbrio, harmonia, a cura do corpo, a cura do espírito? E eu separei alguns textos deste livro Saúde Espiritual, de Alírio Cerqueira Filho, da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso do Sul. E quero então falar um pouquinho para vocês sobre a nossa responsabilidade perante nossas atitudes para com a vida. De modo geral, conforme já citado em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, mais precisamente na questão 921, Kardec pergunta aos espíritos amigos: concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada, mas até lá cada um pode se garantir uma felicidade relativa? E os espíritos amigos então responderam a Kardec: mais frequentemente, o homem é o artífice de sua própria infelicidade.
Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Percebam que os espíritos amigos, então, nos mostra, nos fala sobre nossa responsabilidade perante a vida. Somos responsáveis pela infelicidade ou pela felicidade, de acordo com as nossas atitudes, com as nossas ações, e como o Evangelho sempre nos relata que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então a ideia é que tenhamos a consciência de que precisamos semear a boa semente para que então possamos colher o bom fruto. Nós aqui do Santuário Espírita Maria de Nazaré temos por atividade principal as cirurgias espirituais. E somos orientados pelos espíritos amigos, principalmente pelos médicos, doutores, aqueles que nos operam através da mediunidade do nosso irmão Aguinaldo Araújo, quanto a essa responsabilidade de levarmos adiante toda a orientação prescrita durante o tratamento para que possamos obter o equilíbrio necessário e eficaz para então adentrarmos ao processo de restauração da saúde. Nós somos a parte principal deste processo. E cabe então a cada um de nós tomarmos a consciência de que precisamos inevitavelmente evitar os excessos, ter equilíbrio, cultivar bons pensamentos, a prece, a reflexão sobre o Evangelho de Jesus, orientações essas eficazes e que nos auxiliarão na restituição de nossa saúde. Nós não prometemos cura a absolutamente ninguém, mesmo porque, baseado nestas informações, nós sabemos que não depende somente dos espíritos, porque eles conscientemente já nos ajudam. Depende muito mais de nós, do nosso empenho, da nossa dedicação, da nossa fé e de nosso merecimento. O bem produz o bem. Por isso, vamos então, meus irmãos, minhas irmãs, buscar em Jesus, em Nossa Senhora Mãe Santíssima e nos bons espíritos, a orientação necessária. Sejamos irmãos, sejamos fraternos, sejamos amigos, fazendo aos outros tudo aquilo que porventura gostaríamos que os outros nos fizessem. Pois bem, vamos então voltar aqui para as citações do livro. São citações que eu marquei para que possamos então conversar um pouquinho na noite de hoje. Então, falando em saúde espiritual, a gênese da doença está centrada no ser espiritual,
resultado de um desequilíbrio proporcionado por nós mesmos, ou seja, os excessos. A doença é o estágio final desse desequilíbrio, que começa no espírito doente que ainda somos. Vou repetir. A doença é o estágio final desse desequilíbrio que começa no espírito doente que ainda somos. Então, a espiritualidade, ou seja, os espíritos amigos, trabalham no sentido de equilibrar, harmonizar a nós, espíritos encarnados. Uma vez que trabalhamos as nossas deficiências espirituais, automaticamente este trabalho irá surtir o efeito desejado no corpo. A enfermidade em si, a enfermidade da qual sentimos no corpo, é a somatização de todo e qualquer desequilíbrio que alimentamos nesta e em outras existências. E é por isso, repito, que os espíritos amigos trabalham nas sessões de cirurgias espirituais para atenuar o sofrimento, curando a alma, curando o corpo. É fundamental, então, que cultivemos atitudes, pensamentos e atos positivos para que possamos adquirir a saúde. A doença é o resultado de um distanciamento do ser humano da própria espiritualidade. Nós somos seres espirituais e temos transitoriamente um corpo físico. Falando em dias atuais, o coronavírus. Eu tenho comigo, esta é uma opinião pessoal, que o coronavírus é um mal necessário, no sentido de nos chamarmos a atenção para que voltemos para as questões espirituais, ou seja, para Deus. Somos espíritos utilizando temporariamente, transitoriamente, o corpo físico. Assim sendo, somos chamados pela espiritualidade à atenção para que voltemos para Deus, para que sejamos mais fraternos, para que procuremos juntar os tesouros no céu, que são os tesouros da alma, e isso, consequentemente, nos trará saúde, paz e equilíbrio. A saúde é o resultado natural da busca da própria espiritualidade. Encontrar nossa essência interior, o eu divino que somos. Fomos criados por Deus com essa finalidade, buscar a nossa essência interior. Muitas vezes nós buscamos aquela essência temporária, momentos de alegria nas coisas materiais e acabamos por fim extrapolando no sentido de que os bens espirituais,
a nossa espiritualidade acabamos deixando para depois. Pois bem, toda vez em que nos distanciamos desta busca, temos como resultado a carência interior, que estará nos proporcionando as doenças, que começam no espírito, que se distancia do seu eu divino, gerando para si mesmo conflitos existenciais que estarão lhe adoecendo a mente e o corpo. Interessante, não? Quanta responsabilidade, então, para nós. O distanciamento de nossa essência divina vai nos distanciar de Deus, fonte de vida e amor do universo. Processo que nos deixará extremamente carentes da energia da vida, resultando em doenças as mais diversas. Percebam o quanto tanto este distanciamento de Deus nos coloca, vamos assim dizer, em maus lençóis. Então, pessoal, meus irmãos, minhas irmãs, vamos trabalhar no sentido de voltar para Deus? Temos na consciência, no imo de nossa alma, este desejo, porque Deus está dentro de cada um de nós. Então o convite da noite de hoje é para que nos voltemos para Deus. Vamos buscar primeiramente a Deus e tudo nos será acrescentado. Tudo aquilo que porventura realmente precisamos. Tudo aquilo que porventura realmente necessitamos e que é para nós. Deus, a espiritualidade maior, com toda certeza, irá nos conceder. Uma pergunta você deve estar se fazendo neste momento. O que nos leva a esse distanciamento? Ele é o resultado do materialismo, que acontece de duas maneiras, uma direta e a outra indireta. A forma de materialismo direto é aquela bem evidente na qual a criatura se nega a crer que é um espírito imortal e que existe uma inteligência suprema que organiza o universo, resultando com isso numa extrema aridez interna, um vazio existencial enorme. Pois, ao negar a essência da vida, a criatura inibe intensamente a sua energia vital e se torna profundamente doente. Essa doença não está localizada necessariamente no corpo, pois existem pessoas vivendo de forma extremamente materialista e que ainda não adoeceram os seus corpos. Ainda. A doença se manifesta principalmente nas emoções, que as tornam sociopatas, isto é, pessoas que são peso para a sociedade, pois são extremamente indiferentes ao que sentem outros seres humanos. Não há empatia. O orgulho e o egoísmo falam mais alto. Ou seja, a principal doença que elas têm chama-se egoísmo. E os espíritos amigos, então, através das obras da codificação, nos orienta no sentido de trabalharmos o egoísmo, o orgulho, todo e qualquer sentimento que seja voltado contra a lei do amor e da caridade. Para quê? Para que sejamos saudáveis, para que sejamos sãos.
Essas pessoas existem em todas as posições sociais. Há milhões de pessoas nessa condição. A forma indireta é aquela na qual a criatura já crê que é um espírito imortal e que existe um Deus velando pelo universo, mas essa crença ainda é muito distanciada da concepção real do Criador e da finalidade da criação, resultando em uma prática de vida ainda bastante materialista. Pois as pessoas que agem assim vivem para o mundo, buscando tudo que diz respeito a ele, muitas vezes em detrimento de sua própria espiritualização, ou seja, tais pessoas priorizam os bens materiais em contrapartida para com os bens espirituais. Estão centradas em fazer e ter coisas, e não no ser espiritual que são. Percebam? Não é fácil. Temos uma trajetória a seguir. E esta trajetória se dá com a nossa espiritualização. Esta trajetória acontece no sentido de que caminhamos para o aperfeiçoamento espiritual. E tudo o que se diz aos bens terrenos são para nós empréstimos de Deus, da divina providência, para que possamos então sobreviver no plano terra. Mas precisamos estar atentos, tomar muito cuidado com os excessos, para que isso não venha a prejudicar o nosso processo de espiritualização. Pois bem, temos conhecimento desta realidade espiritual que acabamos de dizer. Mas nossas posturas no dia a dia e diante das dificuldades naturais da vida ainda são materialistas. Não cultivamos o hábito de confiar na providência divina. Temos também milhões de pessoas nessa condição, praticando aquilo que poderíamos denominar espiritualidade materialista. A saúde espiritual, no entanto, é resultado do cultivo da verdadeira espiritualidade que nos desenvolverá a religiosidade. Para entender esse conceito, é necessário que desumanizemos Deus. Em uma visão realmente espiritual e profunda, Deus é uma grande luz, energia de amor e vida que organiza todo o universo, que por sua vez está imerso nessa grande luz. Como parte do universo, por nossa vez, também estamos imersos nessa grande luz. Então estamos todos imersos na luz divina, nessa grande inteligência criadora do universo. Há, por isso, da parte de Deus para todas as suas criaturas, um fluxo de amor e vida constante que nos gera vida em abundância. E através deste fluxo de amor e vida é que a espiritualidade maior trabalha no sentido de restituir a nós a saúde e o equilíbrio do corpo e do espírito. Precisamos estar, então, abertos para que essa manifestação possa acontecer em nós. Então vamos refletir o seguinte: vamos pensar em
priorizar a nossa espiritualização, no sentido de nos tornarmos dia após dia pessoas melhores, mais equilibradas, mais harmoniosas e, consequentemente, mais saudáveis. Já que todos nós buscamos a saúde e o equilíbrio espiritual, a fim de que possamos nos sentir melhor, para que os nossos sofrimentos sejam atenuados. É a mensagem da doutrina de luz em benefício de todos nós. A doutrina espírita é o consolador prometido, do qual nos dá a chave da verdadeira felicidade. Que tal pararmos para pensar um pouco, para refletirmos um pouco sobre as nossas atitudes, sobre os nossos excessos, nossos vícios? Que tal se voltarmos o olhar mais para dentro de nós e tomarmos então, adquirirmos esta consciência transformadora e libertadora? Pois bem, quando nos distanciamos do cultivo de nossa espiritualidade, quando falo de espiritualidade, estou falando do espírito propriamente dito e não de religião. Você pode cultivar muito bem a sua espiritualidade dentro da religião que você professa. Independe de religião, somos todos espíritos. Quando nos distanciamos do cultivo de nossa espiritualidade através das posturas materialistas, explícitas ou implícitas, bloqueamos a nós mesmos, inibimos as energias que nos vitalizam e nos desligamos de Deus. Apesar dele nunca se desligar de nós, resultando numa carência profunda, a carência de vida. Pense bem, se hoje você está triste, preocupado ou preocupada, se você sente esta carência espiritual, onde suprir esta carência senão na fonte inesgotável do amor que é Deus, Pai Criador? Então, volte para Deus, converse com Deus. Mas, Cleiton, eu não sei rezar, eu acho difícil. Converse com Deus tal como você estivesse conversando com um amigo, com um vizinho, com um parente. Fale para Deus das suas necessidades, das suas dificuldades. Desabafe para Deus tudo aquilo que porventura você acha que esteja prejudicando o seu dia a dia, roubando a sua saúde, o seu equilíbrio físico e emocional. Converse com Deus. Fale para Deus das tuas ansiedades. Eu tenho certeza, meu querido irmão, minha querida irmã, que o anjo de bondade virá até você, trazendo-lhe sabedoria e luz, para que tudo se restabeleça na sua vida. Isso é um processo. E depende muito de nós fazer com que essa positividade aconteça.
E é mais uma oportunidade que temos para então aprender o que é ter fé, o que é acreditar que um ser supremo, que é Deus nosso Pai Criador, trabalha incessantemente pelo bem de todos nós. Somos nós, por conta de nossas imprevidências, de nossos excessos, do nosso materialismo, que nos distanciamos deste Pai de amor e de bondade. E a mensagem do Evangelho é muito clara. O ensinamento dos espíritos amigos são muito claros, no sentido de que devamos então trabalhar para voltar para Deus. Ao bloquear a nossa essência divina, inibimos a nossa energia vital, impedindo a absorção da energia da vida, do fluxo do amor, e nos tornamos profundamente doentes espiritualmente. Fato que resultará cedo ou tarde em doenças da mente e do corpo. A saúde do espírito dar-se-á pelo cultivo da espiritualidade e da religiosidade. É primordial que busquemos nos identificar com o nosso eu divino para podermos nos religar a Deus e absorver seu fluxo de amor e vida. Quando nos identificamos com o nosso eu divino, entramos em comunhão com Deus e o fluxo de amor e vida nos preenche plenamente, gerando saúde em abundância. Estamos no mundo para aprender. Fomos criados para transformar a ignorância em sabedoria. Através das várias vidas sucessivas nas quais estaremos evoluindo até nos tornarmos espíritos crísticos libertos de toda a ignorância. E esta transformação se dá então pela nossa dedicação, pela nossa boa vontade, pelo cultivo de bons pensamentos, de boas ações, boas atitudes, trazendo para dentro de nós, ou seja, internalizando a mensagem do Evangelho, que devamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E no Evangelho de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 a 30, para podermos então finalizar a transmissão da noite de hoje. Vinde a mim, disse Jesus, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Essa mensagem de Jesus, esta palavra do Mestre Nazareno, é de uma energia fantástica. Podemos entender o vinde a mim não da maneira como muitos acreditam, que seria simplesmente ir até a pessoa, o homem chamado Jesus, aceitando-o como mestre. Isso, inclusive, cria uma idolatria, na qual a pessoa pensa que apenas por adotar Jesus em sua vida, ele já será aliviada, conforme recomendam as religiões cristãs tradicionais.
numa visão mais profunda, essa expressão significa ir até o amor que ele, Jesus, representa. Jesus é o maior modelo de amor. Portanto, ir a ele é ir ao amor. É desenvolver o amor por nós mesmos. O amor pela vida, pelo próximo, por Deus. É um imperativo a prática do amor para que possamos fazer brotar o nosso Cristo interno. Somente o amor nos alivia do cansaço e da opressão causados por nós mesmos. É este amor incondicional, meus irmãos, minhas irmãs, que o Cristo Jesus e a espiritualidade maior nos oferece. E nós estamos aqui então, buscando em Jesus esta mensagem de amor e paz, transmitindo então para vocês, a fim de que cada um possa, recebê-la e ser feliz. Que cada um possa, além de recebê-la, transmitir para os teus, em casa, no trabalho, no convívio social, no dia a dia. Temos inúmeras oportunidades de poder, então, realizar um trabalho no bem. Faça o evangelho no lar. Traga para dentro de sua casa, para a tua família, para as pessoas que convivem com você, essa mensagem transformadora e libertadora que é o Evangelho de Jesus. Vamos então aprender a internalizar esta mensagem de amor e luz e vivenciá-la, praticá-la no dia a dia. Essa atitude positiva e benéfica irá transformar as nossas vidas. O resultado deste religar a Deus é o equilíbrio, a harmonia, a saúde espiritual, da qual, consequentemente, irá nos fortalecer e nos restituir a saúde corporal. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos finalizando a transmissão da noite de hoje. Eu agradeço a todos vocês que participaram aqui conosco. Esperamos que possamos ter auxiliado no sentido, de proporcionarmos saúde, paz e equilíbrio. Eu peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem este vídeo, que nós possamos fazer com que esta mensagem de amor e paz possa chegar a todos, para que todos também possam serem chamados no sentido de que, olha, preste atenção, Deus está aqui e solicita a tua presença. Volte para Ele e seja feliz. Lembrando que estamos aí com a campanha da nossa vaquinha, pedimos a todos para que nos ajude, nos auxilie, para que possamos então manter o Santuário Espírita Maria de Nazaré, que é um pronto socorro de almas, um hospital de espíritos, onde muitos de nós recebemos a
cura, o amparo, o abraço amigo e fraterno, a luz que tanto carecemos para poder então transitar nessa escola chamada Terra. Meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado. Que Jesus lhe abençoe. E se deseja colocar o seu nome em nossas orações, escreva nos comentários o seu nome completo e a cidade onde você mora, para que possamos então tomar nota e incluir o seu nome na prece do dia. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe. Até a próxima semana.